Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, toma esse lugar, toma as nossas vidas, toma, Senhor, as nossas motivações, os nossos corações, tudo que temos, tudo que somos. Toma, Senhor, a nossa mente, que nós possamos ter a mente de Cristo, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente desejar aquilo que importa, aquilo que glorifica o Teu nome, aquilo que exalta o Teu nome. Senhor, tira toda preocupação, toda ansiedade, toda dúvida, todo espírito de incredulidade, bata em retirada. Senhor, que essa noite todos aqui estejam voltados para aquilo que realmente importa, ó Pai, que é entender a Tua vontade, que é buscar a Tua vontade. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos, ó Pai, mas o Senhor dá graça, o Senhor dá sabedoria, o Senhor transforma os corações, o Senhor ainda responde orações, ó Deus. O Senhor ainda ouve o clamor do Teu povo. Que ninguém aqui, ó Pai, venha desistir, que ninguém aqui venha abandonar o caminho estreito, o caminho que leva para Ti, ó Pai. Que ninguém venha negociar princípios, que ninguém venha, ó Pai, deixar que o inimigo venha roubar a Tua palavra. Que ninguém aqui venha aceitar, Senhor, inconstância. Que ninguém venha ser inconstante, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar um pouco sobre inconstância espiritual. Quantas pessoas hoje estão adormecidas? Quantas pessoas não têm o interesse pelas coisas lá do alto? Vive uma fé superficial, vive uma fé que se satisfaz um pouco, não consegue nem orar, não conseguimos às vezes nem meditar nas Escrituras. Às vezes ir à igreja tem sido um peso. Quantas pessoas estão inconstantes espiritualmente? De repente porque acha que o Senhor não está ouvindo suas orações, seus pedidos não estão sendo respondidos, vivem um relacionamento com Deus de barganha. Se Deus me dá, eu permaneço. Se Ele não me dá, eu viro a cara. Um evangelho que não celebra a salvação, que não celebra o eterno, que não celebra a presença dEle, mas sim aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode nos dar. Muitos estão à vontade, estão conformados com este mundo perdido. Olha para mim, irmãos, esquece quem está andando. Não deixa o inimigo roubar a tua atenção, não. Esquece esse celular aí. Muitos têm deixado de confiar em Deus, de crer que Ele é suficiente. E a inconstância espiritual, que é algo que eu quero falar aqui, é um pecado oculto. É um pecado escondido. Deixa a pessoa instável. Coloquei aqui inconsistente, morno. O que Deus faz com o morno? A palavra de Deus diz que ele vomita. Porque não é nem quente e nem frio. Mas o morno, a Bíblia diz que o Senhor ele vomita. Uma pessoa morna é uma pessoa descomprometida. Uma pessoa que não faz diferença, uma pessoa que não
reage, que não vai para cima. Uma pessoa que se acomoda. Amém? Aí atrás? Que se acomoda. Uma pessoa que ela não entendeu ainda o propósito de Deus para a vida dela. E a palavra de Deus nos chama para ser constante, irmãos. Para ser abundante. A palavra de Deus nos chama para o zelo, o cuidado. A palavra de Deus nos chama para a fidelidade, para a santidade radical. Porque o morno, aquele que não ajunta, espalha. Aquele que está em cima do muro, aquele que só observa. Irmãos, eu já falei muito sobre isso. Não seja um simpatizante do Evangelho. Isso não pode estar no teu currículo evangélico. Isso não pode estar no teu currículo. E pronto. Você vai lá preencher o currículo, você coloca lá teu telefone, teu endereço, tuas qualidades. Se tiver escrito religião, tu põe lá evangélico. Não, irmãos. E a inconstância espiritual, ela é algo que atrapalha o restante da vida daquele que um dia conheceu a Cristo. Aquele que um dia desceu as águas. Aquele que um dia fez uma aliança com Deus. Quando é que você fez uma aliança com Deus? Quando você declarou que ia batizar, quando você declarou que ia caminhar com Ele. Você não fez um contrato. Eu falei aqui esses dias sobre isso, os casais. Contrato tem regras, contrato tem início, tem fim, contrato tem condições. Não, você fez uma aliança, ela não tem início e nem fim. Quando você faz uma aliança com o Senhor, você não pode ser inconstante. Você não pode ser alguém que precisa ser convencido a estar no Evangelho, a ir à igreja, a congregar, a vir para a escola bíblica, a ir na igreja nos lares. Olha que bonitinho. Casais, reunião de casais. Que palavra, que bênção a palavra que a gente dá para os casais aqui. Eu fico olhando uns vídeos de reuniões de casais aí, eu fico prestando atenção. Gente, eles não falam isso, eles não colocam aquilo. É muita piadinha, muita gracinha. Lógico que é um ambiente descontraído, mas o que vale é aquilo que vai incomodar para que o esposo seja um homem segundo o coração de Deus, a esposa seja uma mulher segundo o coração de Deus. E eu vejo assim que tem muita gente que está precisando ser ministrado para casais. Tem muita mulher que precisa de uma palavra específica. Tem muito homem que precisa ser moldado. As pessoas fogem de correção. Isso deixa as pessoas mornas, inconstantes. Quem falou para você que o principal é o culto de domingo à noite? Quem falou para você que só EBD está bom? Alguém não falou para você que todos os dias você precisa levar lenha para o altar, irmão? Que você precisa queimar? Que você precisa ser ativado? Vamos abrir a palavra lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus é o texto. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É fundamental que nos apeguemos com mais firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Amém? Tem alguém aí que está com algum texto diferente?
Pode falar, pode ler alto. Por quê? Prestar atenção, atentar, ouvir. Irmãos, está passando batido com a Escritura? Está passando batido com a palavra que sai do púlpito? Está passando batido com aquilo que Deus quer falar diretamente contigo? Olha aqui, você abriu a Bíblia, olha para mim. É o próprio Cristo. Você pode aqui, começar a ler essa Escritura, que é o único livro que você lê e o autor está do teu lado. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? E por que não lê mais? Por que não aceita que isso aqui te coloque em propósito? Que te faça andar, caminhar. Só porque era o João. A verdade, irmãos, que muitos estão adormecidos, entretidos, satisfeitos com uma fé superficial. Em vários lugares, a igreja, ela tem vivido um tempo de esfriamento. As pessoas, elas precisam de motivos para dar glória, para louvar a Deus, para se alegrar. Os motivos são as demais coisas. Já foi o tempo que muitos celebravam o nome escrito no livro da vida. Por quê? Constância. E eu coloquei aqui que a perigosa realidade da inconstância espiritual revela imaturidade espiritual. A verdade que em Tiago 1, de 6 a 8, não precisa abrir, fala assim que peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa boa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa inconstante, ela não pode esperar nada de Deus. Como estão entendendo? Se eu sou inconstante, se eu tenho dificuldade de caminhar com o Senhor, de buscar a face dEle, se eu tenho dificuldade de orar, de buscar mais as Escrituras, se eu tenho dificuldade de adorar a Deus, de louvar a Deus, eu não posso esperar nada do Senhor. Se eu sou inconstante, eu só desejo. Seu desejo não move o coração de Deus. Seu desejo não move os céus em teu favor. O que te move? É a face dEle, a presença dEle. A pessoa inconstante, ela relaciona com Deus pelo que Deus pode dar para ela. Isso é imaturidade. Porque aquele que é maduro, ele já recebeu. Aquele que é maduro já entendeu o nome dele, escrito no livro da vida. As demais coisas serão acrescentadas. Eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a sua justiça, eu vou conhecer mais o que a palavra de Deus diz. Eu vou amadurecer pela comunhão com Deus, pela comunhão com a palavra, pela comunhão com os irmãos. Congregar constantemente revela, traz crescimento, traz maturidade, amém? Amém? Quanto mais você entender que vir à casa do Senhor traz a unção de Deus sobre a tua vida. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque vai escorrer o óleo. Isso aqui, Deus celebra isso aqui, irmãos. É muito bom você ouvir uma palavra no YouTube, é muito bom você ouvir um pregador, um ensino, beleza, mas Deus celebra aqui. Deus chamou você para reunir, para congregar, para estar junto. Deus observa isso, irmão.
Não deixe de ir à casa do Senhor. Não seja inconstante. Que a chuva, o sol. Vai a pé, irmão. Vai de Uber. Pede carona, irmão. Faz alguma coisa, mas queira estar na casa de Deus, queira estar buscando a palavra, queira estar com os irmãos, queira ter comunhão. Comunhão à mesa é lugar de comunhão. Tenha comunhão em casa, desliga a televisão. Faz a mesa. Vamos rir, vamos conversar, sem celular. Senta com sua esposa, com seus filhos, vai comer na mesa, vai ler um texto da Bíblia. Vamos beber juntos, vamos comer juntos. A mesa, o altar não é a televisão, mas põe uma mesa para ter comunhão. Foca no eterno. Tudo isso. Quando a gente não tem essa constância, está revelando que somos imaturos. A inconstância, ela revela imaturidade espiritual. Inconstância em colocar o joelho no chão. Constância em celebrar, em cantar. Por que não canta no culto? Porque não canta em casa. Porque realmente não acredita que Deus está escutando. Porque não tem motivo para louvar. Está perdendo teu tempo, irmão. Abra a tua boca. Estenda as suas mãos. Levante. Adore. A inconstância, além de revelar imaturidade espiritual, isso é tão perigoso. A inconstância, ela divide o coração da pessoa. O coração dividido, ele é ineficaz no reino de Deus. O coração dividido não faz diferença. Mateus 6:24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou de devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O maior inimigo da fé não é o diabo, é o coração dividido. O coração dividido duvida. O diabo não é o maior inimigo da tua fé. É quando você é incrédulo. É difícil Deus agir com uma pessoa incrédula. Quem é a pessoa incrédula? É aquela que não tem vida com Deus, que não crê na palavra. É o inconstante. O inconstante, ele tem uma fé dividida, ele ainda acredita que o governo vai melhorar. Ele ainda acredita que um emprego melhor vai ser suficiente. Ele ainda acredita. Não, pastor, mas eu tenho que crer. Creia que isso vem de Deus. Creia que é o Senhor que está no controle, que é soberano. Creia que Ele é o teu dono. Entenda, é a presença de Deus que vai fazer diferença na tua vida, amém? Mas o ímpio está prosperando. Prosperidade sem a presença de Deus não vale nada. Dias maus virão, mas a presença de Deus me guarda. Não toqueis no azeite e nem no vinho. Você não vai ser tocado se você for constante. Amém? A constância te aproxima de Deus. Eu vi essa frase com Leonardo Ravelio. O maior inimigo da fé não é o diabo, é o coração dividido. Um coração que não crê, um coração que ainda vê outras possibilidades além de Deus. Qual a maior causa da inconstância? Falta de vida com Deus. Por que você é inconstante espiritualmente? Porque não tem vida com Deus. Eu já falei aqui, a ausência de oração. Vida de oração está baixa. Lá em Lucas
18, você lê depois com calma, Lucas 18, mas o versículo 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você consegue ficar sem orar? O inconstante não ora. Ele não tem um tempo de hora marcada com Deus. O tempo de fechar a porta do quarto, se desligar da internet, da família, das preocupações, das dívidas. Senhor, toma aqui minha vida, esse horário é teu. Desliga o celular, tira um momento de oração. A oração não é preparação para a batalha, a oração é a batalha, amém? Vou me preparar para o dia de hoje. A oração já é você batalhando, irmão. A oração já é guerra. Levanta suas mãos, clama ao Senhor, põe o teu joelho no chão, se humilha diante dele, deita no chão. Você está em batalha. A oração não é preparação para a batalha, é a própria batalha. Uma pessoa que ora constantemente, 1 Coríntios 5,17, não, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem parar, sem cessar, orai constantemente. E o próprio Senhor Jesus disse que eu tenho que estar batendo na porta. O Senhor é justo, Ele ouve o clamor do teu povo. Eu acho tremendo quando a gente duvida da oração. Lembra de uma coisa: Deus ainda responde orações. Sim, não ou mais tarde, mas Ele responde. Outra coisa que é causa da inconstância, a falta de vida com Deus na oração, ser superficial na palavra de Deus. Só abre a Bíblia domingo, quando o pastor manda abrir. Ser superficial com relação à palavra de Deus. Lá no Salmo 1, do versículo 2 ao 3, diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você já parou para pensar? Presta atenção, que aqui está falando que medita de dia e de noite. Deus está querendo te encontrar pelo menos 2 vezes por dia na palavra. Deus quer te encontrar de dia e de noite. Já parou para pensar? Ele ser o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a própria palavra. Você já parou para pensar? Eu já estou falando aqui na prática. Decida pela manhã acordar mais cedo e ler a palavra, meditar na palavra. Decida à noite antes de dormir meditar na palavra. Decida ter encontros com o Senhor na palavra, porque no devido tempo vai dar fruto. No devido tempo você vai ver coisas acontecendo, consequência de dependência com Deus, consequência de levar a própria palavra a sério, de levar Deus a sério. Você está com muito problema, né? Falta de palavra, falta de constância na oração, falta de constância espiritual. Meu irmão, não se acomode com a sua vida espiritual regada, fraca. A verdade é que a ausência da oração, a superficialidade com a palavra, a falta de compromisso com a palavra, isso traz inconstância.
Mas a terceira coisa é viver para agradar o mundo. Viver para agradar o mundo. Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A pessoa ela é inconstante, ela quer agradar o mundo. Ela faz aquilo que o mundo orienta. Ela está ligada no que está acontecendo no mundo. Ela sabe cada capítulo da separação da Virgínia e do? Fala, irmão. Felipe, o filho do Leonardo. Disso aí. Todo dia, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Outro dia era a Marquezine e o Neymar, né? Faz tempo, para você ver. Outro dia, o que vai ser amanhã? Estou ligado. Está ligado nas novelas, na moda. Está ligado. Está descansando a mente um pouquinho, pastor. Cuidado, irmão, não descansa a mente não. Que o diabo entra. E ele não vai entrar aparecendo para você com rabo e chifre. Ele vai usar as coisas do mundo. Não seja amigo do mundo, não seja parceiro do mundo, não esteja concordando que aquilo que diz Deus que é errado, agora é certo. E aquilo que a palavra diz que está certo, o mundo diz que está errado. E você está ali concordando. Se eles se amam, o que tem? Se elas se amam, o que tem? Já tem igreja, irmão, chamadas de igrejas inclusivas, é isso? Para aceitar que é amor. Já tem pastor falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Cara que eu gostava muito. Hoje ele está dizendo isso, que está bom, que tem que entender. E está botando o povo no altar, e está colocando o povo no ministério infantil. E já está apoiando um governo aí de esquerda. Caramba, o cara desviou. Vigia, irmão. Vigia quando você começa a aceitar aquilo que o mundo acha que é certo. Você não pode ser levado a palavra não é misericórdia que eu quero usar. O mundo ele tem, assim, às vezes as pessoas da mídia querem demonstrar preocupação. Às vezes parece que o Luciano Huck é crente, irmão. Não é não. Às vezes parece que a Eliane é crente, não é não. Tem Eliane, que eu falei aqui do SBT. Às vezes a gente pensa que o Mion é gente boa. Quem não glorifica a Deus, irmão, quem não é por mim é contra mim. Amém? Às vezes a gente acha que as pessoas são boas porque faz ação social. Está fugindo para mim aqui a palavra. Mas a gente começa a ficar se emocionando com o mundo. Não se emocione com o mundo não, irmão. Deus nos chama para constância. Nós precisamos de uma vida constante com Ele. Na prática, irmãos. Lá em 1 Coríntios 15:58 diz que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Começa a evangelizar, começa a levar pessoas para o Senhor, começa a se envolver com as coisas da igreja, começa a visitar pessoas, começa a parar para ensinar a Bíblia para alguém, a ler a palavra com alguém, orienta alguém a deixar o cigarro lendo mais Bíblia.
Começa a falar de Jesus, começa a falar com a única coisa que você pode levar dessa vida, com todo mundo que passar por você. Começa a ajudar as pessoas, sim, para que elas vejam Jesus na sua vida. Quando você estiver constante com o Senhor, teus vizinhos vão perceber, as pessoas do teu trabalho vão perceber, o teu chefe vai perceber, os seus clientes vão perceber, irmão. Não estou entendendo o que eu estou falando aqui? Isso Deus deseja. Buscar mais o fogo do Espírito Santo, um relacionamento com o Espírito Santo. Romanos 12:11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A nossa vida precisa queimar mais pelas coisas de Deus. Nosso compromisso. Nós precisamos arder com as coisas de Deus, com a palavra. A santidade, irmãos, é fruto de permanência com Cristo. A santidade é fruto de vida com Deus. Santidade é quando você não está se alegrando com as coisas do mundo. Santidade é quando o pecado, que é constante, deixa de ser constante na sua vida. Santidade é quando o pecado se torna um acidente. Santidade é estar separado do mundo. Você não se alegra. É muito fácil eu falar aqui, programas de televisão, BBB, novela. Mas santidade é você guardar seus olhos, seus ouvidos. Santidade é você se guardar de redes sociais, piadas imorais, com comentários imorais. Santidade não é só você não postar seu corpo, mas você não está vendo o corpo de ninguém. Santidade é seu dedo parar de viver assim. É você começar a buscar o que edifica. A santidade, ela é fruto de permanência com Deus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Quando você está ligado ao Senhor, seu vocabulário muda, suas palavras mudam. A pessoa que está falando com o Senhor, ela muda o jeito de falar com as outras pessoas. Tem crente falando palavrão ainda, irmão. Tem pessoas que tomam a ceia e falam palavrão. Passa adiante, ri de piadas imorais. Não. O chamado à constância gera santidade. Você começa a se guardar daquilo que não edifica. Enfim, corta o laço com a vida medíocre, com a vida espiritual medíocre. Não seja alguém que se acomoda. O maior obstáculo para um avivamento espiritual é o comodismo. Tá bom, tá tranquilo. Eu vou à igreja, eu tenho um pastor, tenho 2 pastores, eu dou o dízimo, eu até canto no culto. Cuidado, irmão, incomoda não. A única razão pelo qual não temos avivamento é porque estamos satisfeitos em viver sem Ele. Leonardo Ravenhill. A única razão pelo qual não temos avivamento
é porque estamos satisfeitos em viver sem Ele. Procura avivamento, procura a palavra, procura um renovo. O avivamento ele começa com uma pessoa, com duas, com três. Procura acender, irmão. Acabar com essa mediocridade, essa vida medíocre espiritualmente. É necessário que você não se acomode. É necessário que você entenda também que santidade tem que ser o padrão da sua vida. Não alimente seus olhos, seus ouvidos, seu tato com aquilo que Deus reprova. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual é o ambiente que te cerca? É um ambiente de santificação ou um ambiente de murmuração, de xingamentos, de redes sociais? Você pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar em você. A tua casa é um lugar de santificação? Meu irmão, não permita a pornografia entrar dentro da tua casa. Não permita coisas que Deus reprova entrar dentro da tua casa. Você é o cabeça. Minha irmã, não permita a murmuração na tua boca. A murmuração aborta as bênçãos. Nosso lar tem que ser um lugar de santidade, é o padrão. Isso não é uma opção, irmão. É algo que tem que acontecer. Ajusta o teu lar, ajusta a tua casa, que seja um ambiente de adoração, de louvor, de fogo. Amém? A tua casa tem que ser um ambiente que os anjos do Senhor cerquem ela. Convida, Pai, envia os teus anjos ao redor da minha casa. Procura o que precisa ser ajustado, o que precisa ser conversado na mesa. Tem conversa que é só você e sua esposa, mas tem conversa que os filhos vão ter que participar. Tem um momento que você tem que ter com teus filhos. Acho tremendo, meus filhos ficam me pedindo: pai, manda aí as fotos de mensagem que o senhor tem. Eles ficam tirando print do que eu ponho e coloca também. Rapaz, isso é bom. Os nossos filhos, eles não precisam escutar que tem que orar. Eles escutam quando te vê orando. Mãe, pai, os nossos filhos, eles não precisam escutar, vai ler a Bíblia. Os nossos filhos escutam que vão ler a Bíblia quando eles vê você lendo. Vocês estão entendendo, irmão? Isso é um ambiente de santidade. Isso é um ambiente de consagração. Isso é necessário. Isso é necessário. As coisas têm que acontecer primeiro com a gente. O avivamento começa com 1, 2. Se 2 estiverem de acordo, marido e esposa, vocês têm que mostrar unidade. Deixa para discutir com a porta fechada. Entra no carro, vai lá, fecha os vidros, conversa. Filho não pode ter dúvida que o casamento não está bom, senão eles vão crescer e não vão querer casar. Aquilo que nós fazemos é aquilo que os nossos filhos estão escutando. Amém? Amém?
Isso é sair de uma vida medíocre. Clame por uma vida de joelhos calejados, uma vida de oração quebrantada. O que é uma vida de oração quebrantada, contrita? A oração do arrependimento. Todos os dias nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, de dia e de noite. Eu não consigo uma vez, agora você vai conseguir duas, de dia e de noite. Amém? Retorna a uma oração fervorosa, chega de uma vida espiritual superficial. Ter zelo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pelas reuniões da igreja. O que está precisando na tua igreja? Que você precisa fazer aí para ajudar? Reage. Começa a trazer pessoas, irmão. Ovelha gera ovelha. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Quantas pessoas acham que igreja é só para ouvir bênção? E irmão, tudo que é pregado aqui é bênção, amém? É bênção. Bênção sobre bênção. Uma vez um pastor que eu gosto falou assim: você quer ir para um culto de libertação? É EBD. O verdadeiro culto de libertação é EBD. Escola Bíblica Dominical. Não precisa colocar borracha nas paredes, nas pilastras. Ninguém vai rodar, bater a cabeça. Sério. Se tiver alguma coisa aí, irmão, chega na tua casa, põe a mão na cabeça e faz assim: sai! Tende a mente de Cristo. Amém? Essa é o culto de libertação, é isso aqui, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu coloquei aqui que práticas que é importante, que eu procuro viver elas. 30 minutos de palavra e oração de dia, 30 minutos à noite. Começa a dar 1 hora para Deus, daqui a pouco você vai dar o dízimo. 2 horas e... quantos minutos? 24 minutos? Não. 24 horas, 2 horas e 40 minutos. Já pensou você dando o dízimo do seu tempo para Deus? Oração, leitura da palavra, evangelização. Sim, pode botar na contabilidade aí. Você tira 1 hora de oração, 1 hora de palavra e 40 minutos de falar de Jesus para alguém. 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. Como estão entendendo? Ah, irmão, tem que querer muito. Tem que sofrer muito para fazer isso. Sociedade, uma vida muito agitada. Os pais colocam o filho para fazer inglês. Ainda é pouco. Lá na Europa eles fazem inglês, espanhol, francês e alemão. Tem que ter pelo menos 4 línguas. Aqui inglês já sofre. Mas fica botando os filhos para fazer natação, judô, inglês, estudar. Às vezes a criança quer até ter tempo com Deus e não pode. Coisa boa, irmão. Você encontrar teu filho lendo a Bíblia. Não mexe com ele, não. Tem uma coisa que tenho raiva. Eu estou com um prato de comida. Aí o Samuel vem, põe a mão no meu prato. Cara, não faz isso não, cara. Tu vai apanhar. Cara, e o pior é que ele não para. Quando a gente está junto, o Samuel tem essa mania de chegar no meu prato assim e tal. Eu estou comendo uma coisinha. Rapaz, o menino vai para um rodízio de pizza e está mexendo na minha carne. Não sei se tem alguém na sua família que é assim. Eu viro leão, eu fico bravo. Agora, eu já peguei ele orando algumas vezes dentro do quarto que eu entrei, ele orando, lendo a Bíblia. Rapaz, ele fica onça, ele fica leão, né? Comigo, ele... tá vendo não? Não briga não. Eu estou orando, estou lendo a Bíblia. Tá vendo o que eu sinto quando você põe a mão na minha comida?
Aí ele parou. A gente precisa, quando a gente está com fome, com sede, a gente precisa ser leão. Amém? Isso tem que ser muito importante. A nossa comunhão com Deus, no nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa família, a internet, isso não pode tocar no nosso alimento. Como vocês estão entendendo agora? Nada pode tocar. Que essas 2h40 aconteça. Que isso aconteça. De você olhar para uma pessoa, se eu não falar de Cristo para ela, ela pode ir para o inferno. Irmão, já dei ré no pedágio, para não passar batido. Não, peraí, moço, só falar um negócio aqui para você. Você sabia que já falaram isso por aqui, já? Já falaram, tem gente aqui que fica toda hora falando que a única coisa que pode levar dessa vida é salvação. E aí, você está cuidando? Tem que falar, irmão. Quando você vai colocando a tua mente para essas coisas, oração, meditar nas Escrituras, evangelizar, tende a mente de Cristo. Foi isso que Jesus fez aqui na terra. Ele falava com o Pai, ele pronunciava a Escritura, ele evangelizava, as pessoas eram libertas, porque isso estava consumindo ele. Eu botei 30 minutos, mas você vai além. Afaste-se de hábitos que te levam à frieza, mídia, distrações, pessoas. Tem pessoas que vão te levar para a frieza espiritual, vai te tornar fraco. Acaba com rede social, irmão. Você não vai ser pior por isso, não. Aquilo que te distrai, o seu descanso é o Senhor. Uma coisa que eu coloquei aqui que é importante: prestar contas, pedir ajuda espiritual. Pastor, não fui à igreja, mas está tudo bem, tá? Aconteceu isso. Não, o pastor tem que ligar e perguntar. Se o pastor não perguntar, ele não é pastor. Irmão, não consigo não. Tem hora que eu paro, mando mensagem para um, mando para outro. Tem hora que eu mando mensagem para todo mundo. Tá mandando para todo mundo, vou responder não. Mas tem uns 10% que responde. Tem uns 10% que volta. Entendeu? Tem 10, um volta. Voltou um aqui, ó. Esse aqui está entendendo. Irmãos, eu estou ligado, irmãos. Estou atento. Se você não gosta de prestar contas, você é inconstante. Jejum, vigília. Já tentou parar sexta-feira só para entrar à madrugada com Ele? Com o Senhor, já que você vai dormir sábado até meio-dia? Leitura. Por isso que Paulo finaliza: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Porque ele não se acomodou com a vida espiritual fraca. Ele não se acomodou com a inconstância. Guarda isso, irmãos. É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Amém? Pega a palavra dessa noite com firmeza, para que você não desvie, para que você não esfrie. Fico muito feliz de você estar aqui nessa noite, porque Deus te trouxe aqui.
e que você possa andar com Ele todos os dias. E que pessoas começam a andar com Deus por causa da sua constância. Seja imitador de Cristo, que pessoas vão te imitar. Assim foi Paulo que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vai ter gente na escola querendo sentar com você, porque você é imitador de Cristo. Vai ter gente no seu trabalho, sentando com você, no seu lazer. Até na academia, irmão. Vai ter gente querendo estar perto de você, porque você é imitador de Cristo. No seu trabalho. O mundo é o seu púlpito. Não é aqui não. É o mundo.